Agora sim, para encerrar esse curso de trigonometria, vamos resolver algumas desigualdades trigonométricas. Vamos resolver algumas inequações trigonométricas fundamentais para que você se sinta preparado para desbravar exercícios desse conteúdo. Combinado? Então, vamos começar aqui. Que tal uma seno de x? Vamos fazer um exemplo. Seno de x maior do que meio. Sempre lembrando que quando você se deparar com um problema desse tipo, vai ter um intervalo de existência do x. Pode ser a primeira volta do ciclo, pode ser um intervalo que apresente arcos negativos e pode ser também o conjunto de todos os números reais. Nesses exemplos aqui que eu vou fazer com vocês, vamos considerar a ideia mais geral, que é a ideia também muitas vezes considerada mais difícil pelos alunos quando x é real. Tá bom? Então, você vai mais do que nunca olhar para o ciclo trigonométrico, né, para responder essa questão. Lembrando que o eixo do seno é o eixo vertical que eu vou projetar aqui, ó, que vai de -1, eixo y, está projetado aqui do ladinho, a 1. Então, o que você vai fazer a princípio é como se fosse resolver uma equação. Identifica onde o seno é o meio, propriamente dito. Onde é exatamente meio. E isso vai te levar lá no π por 6. Né? No π por 6, o seno vale meio. Ok? Como referência, aqui está o zero. Aqui está o zero. Tudo bem? Muito legal. Então, vamos seguir. Lembrando que o seno também vai valer meio aqui, né? No primeiro membro da família do π por 6, aquele que também tem o sobrenome π por 6, o 5π por 6. Esses dois arcos possuem aí o seno igual a meio. Mas observe, eu quero que o seno seja maior do que meio. E quando eu digo maior, eu excluo o igual, eu não quero que seja o próprio meio, só maior. Por isso que eu fiz essa bolinha aberta, porque assim eu já estou excluindo os dois arcos nos quais o seno é o meio, tá? Eu não quero o meio incluído na resposta. Mas eu quero que seja maior que meio. Então, para esse seno aumentar, eu devo pegar os arcos que correspondam a esses valores de seno maiores do que meio. Tá? E esses valores, então, vão ser atribuídos a esses arcos que constam nessa parte do ciclo aqui. Ok? Por isso, a minha resposta deve ser assim. Os valores de x para os quais o seno é maior que meio são aqueles valores que estão entre π por 6 e 5π por 6. Ok? Então, eu lhe pergunto, essa resposta, do jeitinho que está aí, ela está completa? Olha, ela seria o suficiente caso o interesse fosse pelo x na primeira volta do ciclo.
né? Mas o x é real, então eu tenho que adicionar esse intervalo vermelhinho pintado nas outras voltas do ciclo trigonométrico. Como é que eu faço isso? Então eu devo usar aquele artifício do K, né? Então aqui fica, na verdade, π por 6 mais K2π. E 5π por 6 mais K2π. Compreendido? Então eu teria esse conjunto de solução. X pertence aos reais, tal que π por 6 mais K2π menor que x. Olha o menor aí, que é menor que 5π por 6 mais K2π. Onde, lembrando sempre que o K é um número inteiro, tá? Então, pessoal, só para isso ficar bem claro, observe aí, por exemplo, quando o K for zero. Suponha o K zero. Se você puser 0 aqui e 0 aqui, você vai estar na volta 0, né? Que a gente costuma chamar aí de primeira volta do ciclo trigonométrico. É aquela em que a gente não completou nenhum ciclo ainda, tá? Se eu coloco K igual a 1, observe o que vai acontecer. Vou ficar com π por 6 mais 2π até 5π por 6 mais 2π. O que isso significa? Isso significa que eu já vou eu vou partir aqui do π por 6 e para encontrar o primeiro arco eu já dou uma volta inteira. Então depois de dar essa volta inteira, aí eu começo a nova resposta nesse cara aqui. E vou até esse aqui. 5π por 6 mais 2π. Ok? Então, e assim por diante, né? Para todos os valores de K, eu sempre vou pegar esse intervalinho vermelho, mas em cada volta é diferente. Muito bem, olha aí, pintou na tela um outro exemplo. Cosseno de x maior ou igual a menos raiz de 3 sobre 2. Portanto, qual que é o procedimento? Vamos lá no ciclo trigonométrico. Muito bem. Muito importante o ciclo na trigonometria toda, acima de tudo nas inequações. Então, lembrando que o eixo do cosseno, né? Esse eixo horizontal aqui, e eu vou projetá-lo aqui embaixo, só para ficar mais claro. Onde aqui corresponde ao cosseno 1, aqui corresponde ao cosseno menos 1, e aqui corresponde ao cosseno 0. Beleza? Então, como é que a gente faz? Como se fosse uma equação. Tá? A gente vai lá e identifica onde o cosseno é exatamente menos raiz de 3 sobre 2. Talvez você queira lembrar que ele é raiz de 3 sobre 2 positivo no π por 6, né? E o cosseno vai ser negativo nesses dois quadrantes, segundo e terceiro, abscissa negativa. Ou seja, eu me interesso e com a bolinha fechada no primeiro membro aqui da família, depois do pai ou mãe, π por 6, e depois nesse próximo membro aqui, que também é abscissa negativa, que é o 7 π por 6. Então, esses dois fazem parte da minha resposta, porque a minha resposta que é maior ou igual a menos raiz de 3 sobre 2, e eles correspondem, né, a uma abscissa, ó, bem pertinho do 1 aqui, não queria que ficasse tão perto, mas sem problemas. Eles correspondem a uma abscissa, que você está vendo aqui também mais claramente, de menos raiz de 3 sobre 2. Tá? Então, eles já fazem parte da minha resposta. Mas, além deles, além desse e desse,
eu quero os cossenos maiores do que menos raiz de 3 sobre 2. Portanto, eu devo caminhar no sentido de aumentar. Tá? E aumentar o cosseno, ó, aqui é menos raiz de 3 sobre 2, né? Que é aqui. Ó. Aumentar é ir para esse caminho. Observe que eu estou aumentando ó, até me aproximar do máximo, que é 1. Então, toda essa região e também toda essa região corresponde a cossenos maiores que menos raiz de 3 sobre 2. Esses dois pontos ao cosseno igual, e para cá diminuiria mais ainda, se aproximando do menos 1. Portanto, é a única parte que fica excluída da resposta. Desse modo, eu vou dar a minha resposta assim, dividida em dois intervalos. Lados do arco 0 até o arco de 5π/6, ou, né, lembrando que peguei essa parte agora, então agora eu vou pegar esse restante aqui, que vai de 7π/6 até 2π. E, como eu preciso generalizar para as outras voltas, eu acrescento K2π. Beleza? Então, eu poderia colocar isso tudo num conjunto solução, né? Exatamente escrito assim, mas sempre lembrando que eu tenho que declarar que o K é um número inteiro. Beleza? E para encerrarmos aí a nossa série de exemplos de inequações, para te preparar, uma tangente. Tá? Lembrando que nós estamos resolvendo considerando o x real. Ok? Então, tangente maior do que raiz de 3 sobre 3. Vamos lá, desenho o ciclo. Tá, vamos lá. Desenho o ciclo trigonométrico. Agora, vamos ter que utilizar o eixo da tangente. Okay? Lembrar onde a tangente vale exatamente raiz de 3 sobre 3, que é no 30 graus, ou π/6 radianos. Mas não só, tem também esse outro membro aqui da família, do π/6, que é o 7π/6, que também nos leva aqui a tangente de raiz de 3 sobre 3, que corresponde a esse tamanho aqui. Ok? Observem que eu já pus as bolinhas abertas porque é maior, né, que raiz de 3 sobre 3. Então eu devo pensar em obter arcos que vão aumentar essa tangente. Então eu preciso de arcos que correspondam a esses valores de tangente. E eu consigo isso aqui no primeiro quadrante à medida que eu aumento o arco, mas lembrando que a tangente não é definida no π/2. Ok? Eu não continuo, pois se eu continuar, ó, são tangentes que vão lá para baixo. Por isso, para por ali, para no π/2. Ok? E aqui, ó, né, lembrando que a bolinha é aberta aqui, eu também devo procurar quais são os arcos que vão me levar lá para cima. Então eu vou ou para cá ou para cá. O correto é ir para cá, ó, porque aí
eu vou estar lidando com esses arcos. Onde vão a tangente? Ó, lá para cima, tá? Até aqui, onde a tangente não é definida. 3π por 2, tá? Então, eu excluo esse intervalinho do primeiro quadrante e esse intervalinho do terceiro quadrante e nem cogito colocar esses dois quadrantes, o segundo e o quarto, uma vez que a tangente neles é negativa e não teria como ser maior que raiz de 3 sobre 3. Desse modo, a solução pode ser escrita assim: x pertence aos reais, tal que eu vou de π por 6 até π por 2. Ou eu posso ir de 7π por 6, vou por aqui embaixo, não vai apertar. Ou eu posso ir de 7π por 6 até 3π por 2. Ok? Muito bem. Agora, para essa resposta realmente ficar completa, o que está faltando aí, gente? Eu preciso que ela represente também arcos de outras voltas, tá? Então, eu vou pôr dessa forma aqui. π por 6 mais K2π, o que me leva até a próxima volta. E eu vou pôr aqui também π por 2 mais K2π. Então, eu conseguiria esse mesmo intervalinho vermelho na próxima volta. E preciso desse intervalinho também na próxima volta. Beleza? Agora, tem uma maneira mais compactada de dar essa resposta, no caso de tangentes, que seria assim: eu colocar π por 6 mais Kπ menor que x, menor que π por 2 mais Kπ, com o K inteiro. Tá? Lembrando que aqui eu também tenho que declarar que o K é inteiro. Tá legal? Entendeu essa? Então, essa aqui funciona de meia em meia volta. Ou seja, quando eu ponho o K 0, eu estou aqui. Tá vendo? Eu apontando ali. Quando eu ponho o K 1, aí ele já me traz para cá. Por 7π por 6 até 3π por 2. Tá legal? E assim sucessivamente de meia em meia volta. Ok, pessoal? Essas são as inequações trigonométricas. É verdade que é um tema que aparece pouco nos vestibulares de maneira geral, acima de tudo no Enem. Contudo, é uma super revisão de ciclo trigonométrico, como vocês puderam ver. Agora é com vocês. Obrigado.